Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10. O versículo 10 nós vamos ler só a parte A dele, a primeira parte. Atos 17, do 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, e após terem recebido deles a fiança estipulada, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Só até aqui, irmãos, vamos orar. Ó Deus, estamos diante da Tua palavra santa e bendita, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, carente da Tua graça. Eis-me aqui, Senhor, em fraqueza. Mas a Tua palavra é poderosa, Senhor. E nós te pedimos essa noite que o poder do Teu Espírito acompanhe a Tua palavra, Senhor, e a aplique no mais profundo dos nossos corações. Ó Deus, e que essa palavra ela possa frutificar nos nossos corações. Ela possa nos desafiar, Senhor. Ela possa nos transformar. Ela possa nos incomodar, Senhor, a cumprirmos o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe a Tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, essa igreja está completando hoje 18 anos, não é isso? E a pergunta que eu tenho para os irmãos é: o trabalho está concluído? Será que fizemos 18 anos, erguemos um prédio, temos aqui um bom espaço para nos reunirmos, acabou o trabalho? Agora é só continuarmos vindo, ouvindo a palavra, cantando os cânticos, e nós, o que vamos fazer? Acabou o trabalho? Eu penso que não. O Senhor nos chama para uma obra que nunca acaba. Não desse lado de cá da eternidade. E eu quero hoje falar sobre a missão principal do crente, que é fazer discípulos. Eu quero falar hoje sobre evangelismo. E eu quero fazer uma pergunta: o que é necessário para evangelizarmos? O que é necessário para fazermos discípulos? Alguém já disse que ou você é um fazedor de discípulos, ou você não é um cristão. As duas coisas não dá para ser ao mesmo tempo. Porque Jesus chamou os seus discípulos para fazerem outros discípulos. E se não estamos engajados na obra de fazer discípulos, se não estamos engajados na obra de levar o Evangelho, então somos falsos discípulos. Não estamos cumprindo o mandamento mais básico do nosso Senhor. O que então é necessário para fazermos essa obra de Deus, de evangelizar? Algumas pessoas têm dito
que para que nós possamos fazer de fato uma boa obra evangelística em algum lugar, precisamos primeiramente de dinheiro. Porque nós vamos precisar talvez comprar algumas coisas, comprar folhetos para distribuir, talvez precisemos comprar uma caixa de som para podermos pregar em alguma praça, talvez nós precisemos comprar Bíblias para distribuir às pessoas, talvez alugar um local, alugar um palco, alguma coisa assim, para que a gente possa fazer uma cruzada e mais pessoas sejam impactadas. E para tudo isso é necessário dinheiro. Então algumas pessoas entendem que nós, para fazermos missões, para fazermos evangelismo, para fazermos uma obra e alcançar pessoas, precisamos de dinheiro. É verdade, irmãos, coisas não são de graça. É verdade que ajuda muito se nós tivermos algum caixa, algum orçamento e podermos usar esse orçamento. Porém, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, esse sobre o qual nós lemos no nosso texto hoje, eu fico me perguntando, se Paulo dependesse primeiramente de dinheiro, ele não tinha plantado uma única igreja sequer. Porque Paulo não era rico. Paulo vai dizer para nós, na carta aos Tessalonicenses, por exemplo, e na carta aos Filipenses, que durante esse período que ele ficou aqui, foram cerca de 3 semanas pregando na sinagoga, depois ele foi para a casa de Jason, então nós não sabemos exatamente quanto tempo Paulo ficou, talvez no máximo 6 meses, talvez um pouco antes, entre 3 a 6 meses, há uma discussão sobre isso. Mas o fato é que Paulo vai recordar que por 2 vezes ele recebeu uma oferta de uma igreja pobre, que era a igreja de Filipos. Ele vai dizer que eles deram além das posses deles. Então, irmãos, aquela igreja pobre, que não tinha praticamente nada, teve que ajudar o apóstolo Paulo enquanto ele esteve ali, mas certamente que a oferta não foi muito, porque a igreja era pobre. Então, para que ele pudesse se sustentar durante todo aquele tempo que ele passou ali, ele disse que teve que trabalhar com as próprias mãos. Embora a igreja devesse sustentá-lo, ele diz isso, mas para não colocar nenhum empecilho para o evangelho, ele trabalhou com as suas próprias mãos ali na sua função de fazedor de tendas. Então Paulo não dispunha de muito dinheiro para fazer a obra de Deus. E ainda assim ele plantou uma igreja ali em Tessalônica. Algumas outras pessoas falam que para fazermos a obra de Deus, uma boa obra evangelística, precisamos das estratégias certas. E as estratégias certas são aquelas que dão os resultados certos. Sabe, é comum muitas pessoas gastarem muito tempo consumindo livros e mais livros, ou produzindo livros e mais livros, falando sobre estratégias de evangelismo. Há muitos livros escritos sobre isso. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, um pastor de uma grande igreja apresentou lá uma estratégia para plantar igrejas, e ele disse que é o seguinte: antes de você poder começar o trabalho, você tem que fazer uma pesquisa de campo. Então, algumas pessoas vão batendo de porta em porta na casa das pessoas naquela região, e elas vão perguntar algumas coisas para elas. Elas perguntam, por exemplo, o que você gostaria de ouvir numa igreja? Como é que você acha que deveriam ser os cânticos da igreja? Então as pessoas vão dizendo, eu acho que seria legal se na igreja tivesse música assim, ou música daquele jeito, né? Eu acho que seria legal que na igreja tocasse mais reggae, tocasse forró, tocasse dance, né? Sei lá. Eles vão dizendo lá os seus gostos pessoais, e eles vão anotando. Depois eles perguntam, e como é que você acha que deveria ser a pregação da igreja? Eu acho que o pastor deveria ser engraçado, para não ficar algo assim monótono. Ele deveria também, assim, não falar muito, que senão fica cansativo, né? Pregar assim, 15 minutos. Deveria ser assim uma mensagem bem motivacional, para que eu possa na segunda-feira me levantar, ir para o meu trabalho animado, alegre, sabendo que eu vou vencer. Então acho que deveria ser mais ou menos assim a pregação, e eles vão anotando. E como é que deve ser a igreja? Eu acho que deve ter uma boa iluminação, ar-condicionado, e assim eles vão colocando tudo no papel. No final, o que eles fazem? Eles avaliam as respostas, eles veem lá o que a maioria das pessoas gostaria de ver na igreja, e eles fazem uma igreja ao gosto do freguês.
Eles fazem exatamente a igreja que as pessoas disseram que gostariam de ter, gostariam de ver, gostariam de visitar. E assim eles plantam igrejas, e essas igrejas se tornam mega igrejas. Essas pessoas, elas estão preocupadas com a estratégia certa. Se você fizer a estratégia que dá resultado, então você vai ter resultado. Elas estão preocupadas com o que dá certo. E esse é o perigo. Porque o Senhor não nos chamou para fazermos o que dá certo. O Senhor nos chamou para fazermos o que é certo. Então nós temos que primeiramente ouvir do Senhor o que Ele quer que a sua igreja seja, como Ele deseja que seja a sua igreja. É nele que nós vamos encontrar o modelo padrão. Se nós perguntarmos aos homens perdidos o que eles querem encontrar na casa de Deus, não vai ser a casa de Deus que nós vamos encontrar depois, porque eles não sabem como é que a igreja tem que ser. Será que Paulo estava preocupado com estratégias desse tipo? Será que ele saiu batendo na porta das igrejas lá, da casa das pessoas lá em Tessalônica, né, perguntando o que elas queriam ouvir? Eu vou dizer para você uma coisa. Paulo, ele tinha uma estratégia. Daqui a pouco eu vou contar qual era. Mas ainda algumas outras pessoas, elas dizem que o importante, na verdade, para que a obra evangelística dê certo, é que nós tenhamos as pessoas certas. Então, para a obra evangelística dar certo, nós temos que ter algumas pessoas que possuem um perfil certo. Como é esse perfil? Pessoas que sejam extrovertidas, carismáticas, cativantes, pessoas que saibam se pronunciar em público, pessoas que se vistam bem, pessoas a quem outros gostarão de seguir. Então, se tivermos essas pessoas, então a obra de Deus, a obra evangelística vai dar certo. Será? Sabe, eu não tenho um problema com algumas igrejas, elas fazem o seu ministério de evangelismo. Então, só aquelas pessoas que se identificam com o evangelismo, elas vão fazer parte daquele ministério de evangelismo, e elas é que vão se preocupar em levar a palavra de Deus para outras pessoas. Eu não tenho problema com o ministério de evangelismo. Mas sabe uma coisa? Que às vezes as outras pessoas da igreja se acomodam, e elas acham que quem tem que levar a palavra de Deus para os outros é só aquele ministério de evangelismo. Eu não tenho o dom para evangelismo. Será que você não tem o dom para evangelizar, né? O Senhor Jesus, Ele chama todos os seus discípulos a fazerem discípulos. Não é só as pessoas do departamento de evangelismo. Mas, como eu estava dizendo, será que Paulo ele tem esse perfil? Será que Paulo seria selecionado para ir para o departamento de evangelismo de alguma igreja? Nós não sabemos bem como é que era Paulo. Nós temos as cartas que ele escreveu, mas não temos nenhuma carta autobiográfica descrevendo, por exemplo, suas feições, né? Existe um escrito antigo, que não é muito confiável, que descreve como teria sido o apóstolo Paulo. Nesse escrito diz que Paulo ele era baixinho, ele era meio cambota, assim, corcundo também, careca, tinha um narigão assim grande, acho que até uma verruga botaram no apóstolo Paulo, né? Mas parece que não seria o tipo de gente que inspiraria outros pela sua presença a segui-lo. Na verdade, Paulo escreve certa vez para os coríntios, ele diz assim, e os coríntios reclamavam de Paulo dizendo o seguinte: Paulo, por carta você é poderoso, mas a sua presença é desprezível. Paulo algumas vezes ele fala que quando chegou lá entre eles, ele não quis saber, né, do que eles estavam discutindo, quais eram as últimas novidades da época. Ele só tinha uma coisa: era a mensagem do evangelho, era Cristo e esse crucificado, e foi só isso que ele pregou ali. Talvez que aqueles homens esperavam que ele chegaria como alguém extremamente eloquente, porque era disso que eles gostavam, dos filósofos. Mas Paulo parece que desprezou tudo isso, chegou e pregou o evangelho, para que eles soubessem que não era ele, mas o poder de Deus que estava operando ali. Então, irmãos,
Eu diria que estas coisas, em alguma medida, pode ajudar ou não, mas que não são as questões fundamentais para fazermos a obra de Deus, para evangelizarmos, para plantarmos igrejas. Não são essas coisas. Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Na verdade, Paulo ele tinha 3 atitudes, e é isso que nós vamos ver hoje. Eram essas atitudes que Paulo tinha, que nós devemos ter também nas nossas vidas, a fim de que nós possamos fazer discípulos, levar o evangelho, alcançar pessoas e plantar igrejas. A primeira, então, dessas atitudes de Paulo era disposição. Paulo e os seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, eles tinham disposição, estavam dispostos para fazer a obra de Deus. O nosso texto começa aí no verso 17, capítulo 17, verso 1, mas eu vou ler o finalzinho do verso 40 do capítulo 16, que diz assim: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Eles estavam lá em Filipos, na cidade de Filipos, onde eles pregaram e Lídia se converteu. E o texto termina dizendo: então partiram. Aí o verso 1 do capítulo 17 começa dizendo: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Eles saíram de Lídia, lá da cidade de Filipos, e eles então passaram por Anfípolis, por Apolônia, até chegar em Tessalônica. Irmãos, o que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo lá na cidade de Filipos? Essa é uma história muito conhecida, está em Atos capítulo 16. Ele começou a pregar o evangelho lá. Uma mulher que adivinhava, mas por um espírito maligno, ela começou a andar atrás dele. Ele então repreendeu, o espírito saiu. Só que aquela mulher, embora tenha ficado liberta daquele espírito maligno, ela tinha pessoas que se aproveitavam dela para ganhar dinheiro com as adivinhações dela. E essas pessoas ficaram extremamente chateadas. Então elas se levantaram contra o apóstolo Paulo e fizeram com que as autoridades prendessem Paulo com falsas acusações. Então Paulo foi espancado, levou lá chibatadas em praça pública, depois foi trancafiado dentro de uma cadeia. E só saiu de lá porque o Senhor agiu poderosamente, abriu as portas, e o carcereiro quase que se mata, mas o apóstolo Paulo conseguiu ainda impedir aquilo e pregou o evangelho. Ele se converteu. Mas por fim o apóstolo Paulo foi praticamente expulso daquela cidade. Vieram na calada da noite, quando descobriram que ele era cidadão romano, disseram: vai embora, vai embora. Então Paulo, quando saiu da cidade de Filipos, estava ainda com suas costas marcadas pelas chibatadas que levou ali. Estava ainda com o manto da vergonha que passou na praça pública daquela cidade. Estava sob a desonra de ser expulso daquela cidade. Imagine então, depois de ter passado por tudo isso, apanhar por causa de Jesus, sangue ser derramado das suas costas por causa de Cristo Jesus. Esse homem machucado, dolorido ainda, saindo daquela cidade de Filipos. Se fosse eu e você, o que faríamos, hein? Talvez que o apóstolo Paulo pudesse ter dito assim: olha, Senhor, está na hora de eu tirar umas férias, né? Eu estou fazendo minha parte, Senhor, mas agora eu estou doído, Senhor. Estou precisando aí uns dias para me recuperar. Vou tirar umas férias. Teria problema, apóstolo Paulo, tirar férias? Tem problema, pastor, tirar férias? Acabei de tirar férias lá na minha igreja. Eu passei 14 dias de férias. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: olha, pastor, o diabo não tira férias não, viu? Mas desde quando o diabo é meu modelo, né? Meu modelo é o Senhor Jesus. De vez em quando ia para o monte, né? Se ele precisava, eu preciso também. Mas então Paulo poderia ter dito assim: Senhor, está na hora de encontrar outra pessoa, Senhor. Vou me aposentar do ministério. Já deu, Senhor. Já viajei, já sofri, já apanhei, estou cansado. Levanta outro, Senhor. Mas o que foi que Paulo fez? Saiu de Filipos e foi pregar o evangelho em Tessalônica, correndo o risco de acontecer
tudo de novo. Ou pior, talvez chegando lá fosse morto. Mas foi isso que ele fez, por causa do Evangelho. Sabe, irmãos, você sabe qual a distância entre Filipos e Tessalônica? Era vizinho, né? 100 quilômetros. 100 quilômetros. Dá quantos quilômetros daqui para o centro da cidade? Sabe dizer, pastor? Alguém sabe? 15? Só 15? Olha aí. Já foi a pé daqui dessa igreja lá para o centro da cidade? 15 quilômetros. Imagine, você ir a pé, voltar a pé, deu 30. Aí você vai a pé de novo, volta a pé de novo, deu 60. Aí você vai a pé de novo, volta a pé de novo, deu 90. Aí você vai a pé de novo, aí deu 105, né? Aí você tinha chegado de Filipos a Tessalônica. Já imaginou fazer esse percurso, né? Dar uma caminhadazinha, fazer um Cooper, né? Com esse trajetório aí. Imagina fazer isso então depois de ter sido espancado, depois de ter sido arrancado sangue das suas costas. Imagina fazer isso machucado, dolorido e ainda sabendo que talvez quando você chegasse lá eles iam tirar a tua vida. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele estava disposto a fazer a obra de Deus, irmãos. Ele estava disposto. Às vezes aí quem tem filho, né? Manda o menino ir no mercadinho da esquina. Menino, vai lá comprar uma Coca-Cola para a gente tomar no almoço. Oh mãe, eu de novo, né? Manda o fulano. O menino tem coragem de ir na esquina da casa. Esses homens aqui, irmãos, andaram 100 quilômetros machucados, correndo risco de morte, para fazer a obra de Deus. Eles estavam dispostos a fazer a obra de Deus. Paulo havia recebido uma visão do Senhor, onde um homem macedônio, um varão macedônio, aparecia para ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a cidade de Tessalônica, ela era ali no centro da Macedônia. E Paulo estava disposto a fazer aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse. E a pergunta para nós é essa: será que nós também estamos dispostos a fazer a obra de Deus? Meus irmãos, há muito povo nessa cidade que precisa ouvir o Evangelho. Há muitas pessoas, vizinhos, amigos, familiares, colegas de trabalho, colegas da faculdade, colegas da escola, pessoas de quem gostamos, com quem temos um bom convívio, mas que estão caminhando rumo ao abismo eterno, porque não amam a Cristo, porque os seus lábios ainda não o adoram, porque os seus joelhos não se prostram diante deles. E só uma coisa que pode salvá-los: a mensagem poderosa do Evangelho. É só isso que converte o coração de um pecador. Mas será que estamos dispostos? Há pessoas, irmãos, sofrendo nas mãos de mercenários da fé, obreiros fraudulentos que não pregam o Evangelho. Elas precisam ouvir essa mensagem. Será que você está disposto a investir o seu tempo, aquelas horas de folga que você tinha? Ah, não, hoje eu vou descansar aqui. Será que você está disposto a usar os recursos que Deus colocou nas tuas mãos para fazer a obra de Deus? O que recebemos do Senhor, irmãos, talvez o tenhamos recebido tão somente para fazer a obra dele, e nós achamos que é nosso, e gastamos com coisas desnecessárias muitas vezes. Será que estamos dispostos, irmãos, a fazer a obra de Deus? Ou será que no nosso coração só há as sobras, o resto, o que der, aí eu entrego a Deus? Talvez você, ouvindo sobre o que aconteceu com Paulo, diga assim: ah, mas com Paulo era diferente. Porque Paulo teve uma visão de Deus, dizendo que ele tinha que ir para lá. Se eu tivesse uma visão de Deus, é claro que eu ia obedecer, que eu não sou louco. Se eu ouvisse a voz de Deus dizendo assim para mim: olha, vai fazer discípulo, prega o Evangelho, fala para aquela pessoa, para aquela outra, aí eu iria.
Você quer ouvir a voz de Deus hoje à noite, falando para você fazer discípulos? Então escute a voz de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem foi que disse isso? Foi eu? Deus. Deus já deu a ordem. Deus já disse para você: façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Deus já disse isso. O que nos falta não é uma ordem de Deus, não é uma ordem divina. O que nos falta às vezes é disposição para obedecer e fazer a obra. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que na verdade isso é uma obra do pastor, é o pastor que tem que fazer. Quem é que faz discípulos? É o pastor. Quem é que evangeliza? É o pastor. Pastor, no máximo, alguns outros também, assim, que se sintam chamados. De acordo com Efésios, irmãos, a obra do pastor é capacitar os santos para fazerem a obra do ministério. Não é que ele não vai fazer, mas sabe de uma coisa? Se fosse só o pastor, essa igreja não estaria com as pessoas que aqui estão. Porque eu tenho certeza que o pastor não tinha acesso a cada um de vocês quando começou essa obra. Sabe quem foi que levou a palavra para a casa de vocês? Foram outros irmãos que aprenderam sobre a importância do Evangelho, obedeceram isso e compartilharam a palavra com vocês. O Senhor nos chama, estejamos, pois, dispostos a fazer a obra. Mas não basta ir, não basta estar disposto, tem que ir e pregar. E essa é a segunda atitude que esses homens, esses missionários do Senhor aqui, esses evangelistas, eles tinham: a pregação. Interessante, há uma ênfase quando ele fala no verso 1 aí, quando eles chegam em Tessalônica, havia uma sinagoga dos judeus. Há uma ênfase aí nessa sinagoga dos judeus, mas o texto continua dizendo assim: Paulo, verso 2 e 3, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo que eu vos anuncio. Então, quando Paulo chegou em Tessalônica, a primeira coisa que ele fez foi procurar onde é que tinha uma sinagoga. É interessante que normalmente esse era o costume de Paulo. Quando ele chegou em Filipos antes, ele procurou, não tinha sinagoga na cidade, mas ele ouviu falar de alguns judeus, umas mulheres judias que se reuniam lá à beira de um rio, e ele foi pregar o evangelho lá. Paulo entendia que o evangelho é primeiro do judeu, depois do grego. Mas sabe, eu disse para vocês que Paulo ele tinha uma estratégia evangelística. E se prepara agora para você receber aqui qual é a estratégia, o segredo evangelístico de Paulo. As pessoas não contam isso, mas eu vou contar para você hoje, tá? Se prepare que é forte. Sabe qual era, irmãos, a estratégia de Paulo? Era chegar num lugar e procurar ali um lugar onde ele pudesse pregar o evangelho. Essa era a estratégia dele. Por que ele ia para a sinagoga? Porque ele sabia, como judeu que era, quando chegasse lá, ia ter uma oportunidade dele falar. Então ele aproveitava aquela oportunidade e pregava o evangelho. Essa era a estratégia dele. Em alguns momentos, quando ele não tem essa oportunidade de ir na sinagoga lá pregar, não pode mais ir para a sinagoga pregar, o que ele faz? Procura outro lugar onde ele possa pregar o evangelho. Aqui em Tessalônica foi a casa de Jason. Lá em Atenas, por exemplo, foi a praça pública. Todo mundo chegava na praça e começava a falar das suas filosofias. Paulo disse: opa, então tem chance aí também, né? Foi para lá e pregou o evangelho. Será que essa é uma estratégia difícil de seguir? Encontrar um lugar onde eu tenha a oportunidade de pregar o evangelho. Talvez esse lugar seja a minha própria casa, a casa dos meus familiares. Talvez esse lugar seja o horário de almoço no meu ambiente de trabalho, junto ali com alguns colegas, eu tenho uma oportunidade. Talvez esse lugar seja o intervalo da minha faculdade, da minha escola, seja lá o que for.
Agora, irmãos, vamos prestar atenção aqui como é que Paulo pregava. Já vimos, ele procurava uma oportunidade para pregar. Mas como é que era a pregação de Paulo? Primeiro é dito aí que Paulo arrazoou acerca da palavra de Deus, tá? Não confunda arrazoou com arrasou, né? Paulo chegou lá, começou a pregar na sinagoga, ele arrasou, né? Todo mundo ficou impressionado com Paulo. Não, é o contrário. Arrazoar significa discutir. Então Paulo, quando ele chegou na sinagoga, ele começou uma discussão, mas não foi assim uma discussão, aquela que algumas pessoas têm na cabeça, né? Discutir é o quê? Sair no tapa, né? Saiu lá Paulo com o olho roxo, agarrando os cabelos do outro lá, não foi assim. Na verdade, a ideia da palavra aqui é que Paulo estava num ambiente onde ele falava e onde as pessoas podiam interromper e fazer perguntas, questionamentos, às vezes discordar dele. Então Paulo tinha que argumentar com elas. Era esse o ambiente que ele estava ali na sinagoga, onde ele estava discutindo, arrazoando acerca da palavra de Deus. Note, isso é importante também. Paulo não estava falando do que ele acha, Paulo não estava falando do que ele gostava, Paulo não estava falando do que vinha na cabeça dele para falar. Paulo estava falando sobre a palavra de Deus. Era isso que ele fazia. Agora uma pergunta para nós. Por que Paulo pôde se engajar nessa discussão, nesse debate sobre a palavra de Deus? Por que será? A resposta é óbvia. É porque ele conhecia a palavra de Deus. Como é que Paulo conhecia a palavra de Deus? É porque quando ele se converteu, assim como acontece com todo crente, o Espírito Santo ele abre a cabeça e ele coloca a Bíblia dentro assim. E aí quando Paulo chegava numa ocasião de conversar com alguém sobre a palavra, ele apertava o play e aí saía na hora ali tudo o que ele tinha que dizer. Foi assim? Não. Paulo conhecia a palavra de Deus porque Paulo estudou a palavra de Deus, porque Paulo gastou tempo lendo a palavra de Deus, buscando entender essa palavra. Paulo estudou aos pés de um dos maiores nomes, né, da literatura rabínica dos seus dias, Gamaliel. Então Paulo se esmerou em conhecer essa palavra. Por isso, quando ele chegava no ambiente, ele podia discutir sobre a palavra de Deus. E nós, como é que estamos? Será que você tem lido a palavra de Deus? Será que você tem tentado entender o que diz essa palavra? Será que você tem buscado bons livros que te auxiliem a entender a palavra? Irmãos, estamos na era da informação. Não temos desculpas para a nossa preguiça. Hoje a gente tem a internet aí que tem um monte de coisa, mas também tem um monte de coisa boa. Tem bons pregadores lá, explicando a palavra de Deus com uma linguagem fácil às vezes para nós. Eu posso citar vários aqui, o pastor pode citar vários para você. Depois você vai lá, pastor, diga um nome aí de um pregador que eu posso ouvir lá em casa. Às vezes a gente fica ouvindo só algumas coisas que aparecem na rádio aí, né? Aleatoriamente, tenha cuidado. Peça indicação, tá? Bons livros, irmãos. Nós temos tanto material hoje na nossa própria língua. Por que então que nós não progredimos no nosso conhecimento da palavra? Às vezes é porque nós não estamos tendo zelo por conhecer mais da palavra de Deus. Será que você poderia falar do Evangelho para alguém e mostrar na palavra o que você crê e por que você crê? Mas isso é necessário. É necessário para evangelizar. Infelizmente, existem seitas por aí distorcendo a palavra de Deus, mas que tem mais capacidade de mostrar no que elas creem, mesmo sendo errado, e ainda mostrar na Bíblia, distorcida delas, do que muitos de nós crentes. Isso é uma vergonha para nós. Agora, uma outra questão interessante aqui, também é o modo como Paulo, ele pregava.
Tem dois verbos aí no verso 3, diz que ele expunha e demonstrava. Essa expressão aí, expor, a ideia, literalmente, fosse traduzir ao pé da letra, é abrir. Por que abrir? Né? Paulo abria lá o Evangelho. Né? Por que era abrir? Uma coisa, quando ela está fechada, você não consegue ver qual é o conteúdo que tem ali dentro. Agora, quando você abre, então o conteúdo fica visível, fica claro, fica exposto. A ideia aqui parece que quando Paulo pregava, ele tentava ser o mais claro possível, para que as pessoas pudessem entender bem aquilo que ele estava dizendo. E diz ainda o texto que ele demonstrava. A ideia, como eu já falei, aqui reforça o que eu já tinha dito antes. Quando Paulo falava, as pessoas faziam perguntas, indagações, e ele ia lá na palavra de Deus demonstrar, provar o que ele estava dizendo. Ele provava o que ele dizia com a palavra de Deus. Era assim a maneira como Paulo pregava. Agora note um detalhe. Você não precisa de um púlpito para evangelizar. Algumas pessoas às vezes chegam para a gente e dizem: pastor, eu quero pregar, né? E elas acham que elas só podem pregar se o pastor der a oportunidade para ela subir no púlpito aqui um dia, para trazer a palavra de Deus. Paulo estava lá no meio da sinagoga, na reunião de judeus lá, e aproveitou a chance que ele teve e falou do Evangelho. Você não precisa de um púlpito, irmão, para fazer a obra de Deus. Quer pregar? Olha o tamanho desse mundo aí, precisando ouvir do Evangelho. Então abra a boca, fale. Agora eu estava falando sobre a questão de que Paulo, ele conhecia a palavra e por isso ele poderia se engajar numa discussão sobre a palavra. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra, mas eu vou dizer um detalhe a mais. Tem algo que cada um de nós tem que conhecer com mais clareza, com mais profundidade, o centro da palavra, aquilo que nos salva. E o que é isso? O Evangelho. O Evangelho. Eu fui numa igreja fazer um curso lá nos Estados Unidos, e lá essa igreja ela produz muito material sobre igrejas saudáveis. Então eles têm um livro famoso chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Então, Ministério 9 Marcas. E lá, para alguém ser membro daquela igreja, eles fazem estudos bíblicos com a pessoa, e depois eles fazem uma reunião com a pessoa, e ali eles pedem que a pessoa fale o Evangelho para eles, em 1 minuto ou menos. Não precisa se demorar muito, né? Então, eles pedem: você poderia falar para mim o que é o Evangelho em 1 minuto ou menos? Se alguém chegasse para você aqui e te fizesse esse pedido, você poderia falar para mim o que é o Evangelho em 1 minuto ou menos? Será que se te desse 2 horas estaria suficiente para falar o que é o Evangelho? Eu creio no Evangelho, ok, mas e o que é o Evangelho? E às vezes, né, nossa cabeça dá tilt, né? Eu nunca pensei sobre o que é o Evangelho. Paulo aqui, ele pregou o Evangelho. Lucas resume o Evangelho de Paulo aqui para nós, quando ele fala aí no verso 4, ainda no final do verso 3, né? Expondo e demonstrando o quê? O que Paulo estava deixando claro e estava provando na palavra? Ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Aqui está resumido o centro do Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boa notícia. Agora, essa é uma boa notícia somente para aqueles que primeiro sabem da má notícia. Sabe qual é a má notícia? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos incapazes de salvar a nós mesmos. Éramos rebeldes, filhos da ira por nascimento.
Não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas fizeram inúteis. Romanos capítulo 3. A má notícia, irmãos, é que estávamos perdidos. Havia uma multidão de pecados sobre as nossas cabeças. Nossos pensamentos eram maus, nossos corações eram maus, nossas atitudes eram más. E como é que a gente pagava por tudo isso? Não dava. Não dá para voltar atrás. Então éramos criminosos diante de um Deus santo. O que esse Deus santo tem que fazer? Dar a justa sentença que nós merecíamos. E qual era essa justa sentença? A condenação eterna. Essas são as más notícias. E o que é o Evangelho? Qual é a boa notícia? Cristo Jesus, o Messias prometido por Deus, que salvaria o seu povo dos pecados deles. Esse veio, Deus enviou o seu próprio Filho, Ele morreu, diz o texto, por causa dos nossos pecados. A condenação que era nossa, caiu sobre Ele, porque sobre Ele estavam os nossos pecados. E Ele ressuscitou, mostrando que Deus aceitou aquele pagamento. Não há mais condenação, não há mais dívida. Ele pagou tudo. Fui salvo pelo que Ele fez e não pelo que eu faço. A minha vida é dele, Ele me comprou com sangue precioso. Essa é a mensagem do Evangelho, o centro da mensagem. Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu por esse miserável pecador que não tinha jeito, pagando pela condenação dos meus pecados, recebendo essa condenação no meu lugar e me dando vida eterna. E qual é o resultado de tudo isso? Qual foi o resultado da mensagem de Paulo? Poderíamos resumir aí no verso 4 com 2 verbos. Ele diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O resultado da pregação de Paulo, o resultado positivo da pregação de Paulo, é que algumas pessoas foram persuadidos e unidos. Eu disse o resultado positivo, porque sempre que a gente prega o Evangelho, essa pregação ela tem 2 resultados. Tem um positivo, pessoas se convertem. Tem um negativo, pessoas ficam iradas. Nós vamos ver os 2 aqui. Essa expressão aí, persuadidos, não é algo meramente intelectual. Não é que elas ouviram a palavra e disseram assim, é interessante, né? Paulo é pregador inteligente, faz sentido o que ele está dizendo, acho que eu vou acreditar nisso daí também. Não. A ideia aqui é que não apenas eles compreenderam, entrou na cabeça deles, como aquilo mudou a vida deles, de forma que agora eles passavam a viver de uma maneira diferente, desejando obedecer aquilo que eles entenderam. Eles foram persuadidos, eles entenderam e passaram a querer viver com base naquilo que eles entenderam. E depois eles foram unidos. Eles passaram agora a fazer parte do grupo de Paulo, do grupo dos apóstolos ali, do grupo dos crentes. Eles foram unidos, se tornaram parte daquele grupo. Eles se tornaram agora discípulos de Jesus e parte do grupo de Jesus. Isso é importante para nós, eu vou dizer para você por quê. Antes de avançarmos, o nosso texto também diz que algumas distintas mulheres se converteram também. Aqui fala de mulheres que tinham posses, que tinham uma boa condição financeira. Isso nos fala que o Evangelho, irmãos, é para todo mundo. É para o pobre, para o rico, é para quem tem, para quem não tem. É para todas as pessoas. O Evangelho coloca todo mundo numa mesma família da fé, onde não há mais pequeno nem grande. Todos são filhos de Deus, imagem de Cristo, amados por Deus, descendentes, herdeiros de Cristo e das promessas.
Isso é importante por quê? Porque tem algumas pessoas por aí dizendo que o evangelho é só para os pobres, ou pessoas aí dizendo tentando, né, criar um tipo de ambiente em que possa unir todo mundo, mas esse ambiente nunca é possível de ser criado, somente pelo poder do evangelho. Há lugares nesse mundo onde só o rico pode entrar. Há lugares nesse mundo onde o rico até pode entrar também, mas não quer, porque tem muito pobre lá. Mas na igreja isso é diferente. Na igreja somos feitos filhos de Deus, irmãos em Cristo, herdeiros das mesmas promessas de Deus. Mas indo adiante, eu falei que esses irmãos foram unidos. Irmãos, isso é muito importante para nós hoje. Sabe por quê? Porque para Paulo não existia desigrejado, que é outra moda que tem hoje nos nossos dias, né? É o camarada que diz que é crente, que é de Jesus, mas ele é de Jesus sozinho. Ele diz assim: eu sou a igreja. E aí ele congrega na casa dele, sozinho, ele e o pastor Faustão. É a igreja dele, né? Ou então é ele e o narrador, o Galvão Bueno, narrando futebol para ele. Então, não existe isso. A palavra igreja, a palavra eclesia no grego, significa assembleia. Não existe a assembleia de um homem só. Vamos reunir a assembleia, só eu a assembleia. Existe isso? A igreja de Cristo Jesus é composta dos filhos de Deus alcançados pelo evangelho, aqueles que morreram com Cristo para a sua velha vida e nasceram, foram ressuscitados para uma nova vida. A vida deles agora é de Deus, eles foram comprados pelo sangue. Então todo aquele que é alcançado pelo evangelho se torna parte da igreja de Cristo. Não existe esse negócio: me converti, mas não sou de igreja nenhuma. Assim que o crente se converte, a primeira coisa que ele faz é saber onde é que estão os outros crentes, onde é que está a minha família da fé, onde eu posso me reunir com eles e adorar a Deus. Sabe, outra coisa interessante é que muitas pessoas elas usam critérios esquisitos para encontrar uma igreja, não é não? Ela diz assim: ó, eu vou para a igreja tal, só se lá tiver assim um ministério de casais bem legal, o berçário for legal também para deixar o meu filho, se tiver um bom estacionamento para deixar o meu carro. Ah, se não tiver nada disso eu não vou não. Tem que o louvor tem que ser muito bom, tá? Então tem que ser assim Pessoas ficam às vezes assim, escolhendo igreja com base nesses critérios. O que eu acho interessante quando eu leio esse texto é que esses irmãos estavam lá na sinagoga. Eles estavam tranquilos, confortáveis na sinagoga. Eles não eram perseguidos, porque a religião judaica era uma religião garantida pelo Estado. Então não tinha perseguição para eles. Eles ouviram a pregação de Paulo, de Silas, e eles abandonaram todo o conforto da sinagoga para seguir aqueles irmãos que não tinham nenhum lugar para se reunir. Tiveram que pedir emprestado a casa de Jason lá para fazer os cultos. Eles trocaram o conforto e a religião oficial para ser perseguidos com gente que não tinha nenhum ponto de pregação. Por que eles fizeram isso? Pelo mesmo motivo que nós deveríamos fazer. Porque o que nos importa, irmãos, não é o ambiente. Graças a Deus, porque o Senhor nos tem dado a bênção de termos um lugar bom para congregar, para nos reunirmos. Mas muitos irmãos da igreja primitiva tinham que se reunir dentro de cemitérios escondidos de noite. E por que eles iam? Porque eram lá que estavam as palavras de vida eterna. É isso que deve mover o nosso coração na escolha de uma boa igreja. Não é o ambiente em si, mas é o conteúdo. Devemos olhar onde é que a palavra de vida eterna está sendo proclamada. É ali que eu quero estar. Eu digo isso porque tem muitos lugares hoje, maravilhosos, magníficos, mas que não tem evangelho lá dentro. Não tem a palavra de Deus. Bota na placa assim, Jesus Cristo é o Senhor, mas não tem a palavra de Cristo ali dentro. Tenham cuidado com isso, irmãos. Em resumo aqui, evangelismo implica em 1, disposição para ir e fazer a obra de Deus. 2, proclamação da mensagem de Cristo
do Evangelho, da sua morte, da sua ressurreição, o que isso faz por nós. 3, pode envolver algum tipo de discussão, onde algumas pessoas vão perguntar coisas e você vai ter que responder. Nós não vamos ter todas as respostas, mas nós temos que ter essa iniciativa de buscarmos compreender as coisas. Se alguém perguntar para a gente poder dizer: olha, isso daí eu ainda não estudei, mas eu vou para a palavra de Deus e eu vou lhe dar uma resposta. O problema é que a gente nem vai para a palavra de Deus. E 4, o objetivo é sempre o de que as pessoas sejam convertidas e unidas ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então eu falei sobre 2 atitudes: pregação e disposição para fazer a obra de Deus. E eu quero encerrar falando da terceira. Talvez aí você esteja pensando: pastor, foi até aqui nos 4 primeiros versículos, né? Ainda falta 6. Será que dá tempo? Tenha calma que agora vai mais rápido. A terceira atitude que eu quero destacar para vocês é que nós precisamos estar dispostos, precisamos pregar a palavra de Deus, mas precisamos também, irmãos, estar preparados para a perseguição, preparados para a oposição que vai vir contra nós. Sempre que alguém se levanta para pregar a palavra de Deus, pode esperar perseguição, pode esperar oposição. E é o que nós vemos aqui, o lado negativo da pregação. Diz para vocês: de um lado pessoas se convertem, de outro lado pessoas vão ficar iradas contra a palavra de Deus. E olha aí o que aconteceu, versos de 5 a 10. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então note o que aconteceu. Eles pregaram o evangelho, pessoas se converteram, mas por outro lado, alguns líderes judeus, gente que deveria estar zelando por seu povo, ficou enciumada, ficou aqui cheio de inveja, porque agora algumas pessoas estavam seguindo Paulo e Silas, estavam deixando a sinagoga para ouvir o evangelho ali. Eles tinham sido proibidos de pregar na sinagoga depois do 3º sábado, e foram pregar em outro lugar. As pessoas não estavam mais vindo para a sinagoga, estavam vindo para lá. Não era todo mundo, mas eles ficaram cheios de ira. Então eles fizeram aqui uma trama terrível. Eles foram para a praça, pegaram lá entre a malandragem, né, diz o texto aqui, provavelmente aquelas pessoas que ficavam ali desocupadas, tentando achar uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Então eles foram lá entre eles e moveram eles a agitar o povo, para que eles pudessem pegar Paulo e Silas. E certamente, se Paulo e Silas tivessem sido capturados, eles teriam recebido talvez as mesmas chibatadas que receberam antes, ou talvez teriam mesmo morrido ali, naquela cidade. Por isso os irmãos, quando talvez viram a multidão, ou Paulo e Silas não estavam na casa, ou então os irmãos deram um jeito de eles escaparem dali o quanto antes. Depois eles mandam eles para Bereia. Mas é interessante que quando eles chegam lá e não encontram Paulo e Silas, o que eles fazem? Eles pegam o dono da casa de Jason, pegam outros irmãos que estavam reunidos ali, talvez orando. Então eles levam para as autoridades. Eles só saem de lá depois que pagam a fiança. Tudo isso por quê? Por causa do evangelho. Esses irmãos estavam fazendo alguma coisa ilegal? Não. Estavam desobedecendo alguma lei? Não. E o que foi que aconteceu? Eles estavam reunidos por causa do evangelho. Paulo disse uma vez: todo aquele que deseja viver piedosamente padecerá perseguição. Quer viver de uma maneira que agrada a Deus? Espera a perseguição, espera a provação, espera sofrimento. Foi isso que aconteceu com esses crentes. É isso que Jesus nos promete. Aquele que for após ele, leva a cruz, caminha para a morte. É essa a ideia. Não existe então cristianismo verdadeiro, genuíno,
sem oposição. Esse mundo hoje que nós vivemos nos dá liberdade para cultuar, mas eles lutam continuamente para nos calar. O cristão não pode dar opinião no Estado. O Estado é laico. O Estado laico é o Estado que garante o direito de todo mundo opinar, que não tem uma religião oficial, mas garante todas as religiões se manifestarem. Mas no nosso país, o Estado laico é o Estado ateu, um Estado que não está disposto a ouvir o que os cristãos têm a dizer. Eles escutam o que a religião deles tem a dizer, aquela religião que nega a Deus, mas eles não escutam a religião do povo. Então, prepare-se para a perseguição. Se você sabe que é isso que vai acontecer, então se prepare. Se prepare para quê? Para não reagir de uma maneira errada. Às vezes, quando essa perseguição chega, no caso aqui de Paulo e Silas, como é que ela chegou? Por meio de falsas acusações. Foram dizer que eles estavam pregando que César não era o rei, que na verdade tinha outra pessoa que era rei, que eles chamavam tal de Jesus. E dizendo que eles estavam causando tumulto no mundo todo. Eles estavam fazendo isso? Eles chegavam na cidade para tumultuar? Não. Às vezes o tumulto acontecia realmente, por quê? Porque eles pregavam e o povo ficava irado. Eles diziam que Jesus era rei? Diziam. Mas eles diziam então que porque Jesus era rei, ninguém era para obedecer o César? Não. Eles diziam que os cristãos tinham que ser bons cidadãos, obedecendo às autoridades que Deus constituiu. Então eles distorciam as palavras deles para caluniar e perseguir esses irmãos. Às vezes as pessoas vão caluniar você, simplesmente porque você é cristão. Elas vão dizer, fulano só quer ser mais do que os outros, porque é crente. Elas vão estar de olho no primeiro deslize seu para apontar contra você, porque elas odeiam o povo de Deus. Elas não suportam. Então se prepare. Às vezes, pensando em defender a nossa própria honra, a gente desonra o nome de Jesus. Uma pessoa vem, traz uma calúnia sobre nós, aí o que a gente faz? É um direito seu se defender. Mas às vezes a gente ultrapassa os nossos direitos. E ao invés de simplesmente nos defendermos como cristãos, a gente se lança numa briga infrutífera com aquela pessoa e fica um escândalo ali. Quem é que vai sofrer com isso? O nome de Cristo. Olha lá, é porque é crente, só vive na confusão. Então a gente tem que se preparar para isso, irmãos. Se preparar para reagir da maneira certa, da maneira que glorifica o nome do Senhor. Por fim, então, eu quero dizer que para evangelizarmos, irmãos, Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Deus nos deu saúde. Deus nos dá a sua palavra, o evangelho poderoso que salva pecadores. Deus nos dá uma comunhão de irmãos com quem nós podemos aprender uns com os outros. Deus nos dá todas as condições num país como esse, livre, para que a gente possa pregar o evangelho. E o que está faltando? Talvez seja disposição nossa. E aí a gente precisa se arrepender, orar ao Senhor e pedir misericórdia, pedir o poder do Espírito para fazermos o que Ele espera que a gente faça. Sabe, irmãos, aproveite as oportunidades que você tiver. Aproveite, ore por oportunidades. Peça a Deus, Senhor, me dê a chance de eu falar do Evangelho. Me dê a chance, Senhor, de às vezes numa conversa com um amigo, eu não forçar o Evangelho, mas eu perceber a oportunidade, o momento ali em que eu posso entrar com o Evangelho. Me dê, Senhor, oportunidades. Aproveite e peça, convide pessoas para vir ouvir o Evangelho sendo pregado aqui. Convide seus amigos, convide aquelas pessoas que você conhece que ainda não têm Cristo. Peça ao Senhor e aproveite, não deixe passar as oportunidades, irmãos, porque evangelizar é uma questão de vida ou morte. Nós sabemos para onde estamos indo, porque um dia alguém pregou o Evangelho para nós, mas nós também sabemos para onde estão indo aquelas pessoas para quem a gente não pregou o Evangelho. Por fim, irmãos, estejamos vigilantes. Se a gente sabe que a gente vai ser perseguido, então a gente tem que se preparar para isso. Como é que a gente se prepara? Busque ao Senhor em oração.
Busque mais tempo com o Senhor, de consagração. Busque a graça do nosso Deus. Se o Senhor está movendo sua vida para anunciar, para obedecer o que Ele já disse, anunciar o seu Evangelho, então se agarre com Ele, peça a sua boa mão, peça a sua misericórdia, peça que Ele trabalhe e molde o seu caráter, a fim de que você possa ser um grande instrumento para a glória dEle, e não para a desonra do seu nome. Vamos orar? Senhor, te louvamos por esse tempo juntos aqui, Senhor, te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque a Tua graça me concedeu, Senhor, que eu pudesse concluir essa mensagem. Guarda os meus irmãos, eu te peço, Senhor, a mesma graça para amanhã, Senhor. Me ajude a pregar mais uma vez o Teu Evangelho. Ó Deus, também toca o coração dos meus irmãos aqui, a fim de que eles possam obedecer, Senhor, o Teu mandamento, e possam ir e possam falar de Cristo para aqueles que estão perdidos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo.